Mais uma vez estamos de volta com uma reflexão na Palavra de Deus para nossa edificação espiritual. E hoje eu dirijo especificamente a respeito daqueles que assumem o púlpito para pregar. E me refiro dentro do contexto da minha igreja, denominação a que pertenço e sirvo, a Assembleia de Deus, né? Ministério de Madureira, porque hoje está uma confusão por todo canto que se vai. Alguém fundou um trabalho aí independente e então copia esse nome que tem uma grande repercussão internacional e usa como uma forma de dar validade, autoridade, reconhecimento ao seu trabalho. Muito bem. E também o que me refiro ao que está acontecendo no meio dessas igrejas, podemos dizer assim, neopentecostais, sobre a forma como está acontecendo a ministração da palavra de Deus. Pessoas que estão assumindo o púlpito sem nenhum preparo, são neófitos, novos na fé, que muitas vezes, nem têm lido toda a Bíblia, de capa a capa, para ter uma visão geral das Escrituras. E o exemplo que eu quero citar aqui está no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, do versículo 19 a 29. É um episódio que serve como metáfora para nós ilustrarmos essa realidade. Aliás, já existe uma obra escrita que faz menção desse texto, aplicando no mesmo sentido que eu vou aqui expor. O texto, depois, quem quiser pode conferir, trata-se daquele momento em que Absalão perseguiu seu pai e ele teve que fugir e se refugiou lá no reino de Amon, né? Onde ali o rei já não era vivo na época que ele estava ali, mas era seu amigo, o rei Naás, que era pai da sua meia-irmã Abigail. Então, ali, refugiado, o exército que estava do lado de Davi enfrentou e combateu o exército de Absalão, que queria, então, eliminar Davi. E aconteceu que, naquela batalha, dentro de uma floresta, Absalão, no seu animal, um mulo, diz lá um burro, né, ou uma mula, ele passou debaixo de uma galhada de árvore de carvalho. O animal foi e ele ficou pendurado, esganchado pelo pescoço nas galhas ali. E então um soldado viu aquilo e contou para o general de Davi, que era Joabe. Joabe foi lá e acabou de matá-lo com lanças. Muito bem. Passado esse momento, cessou ali então a batalha, o exército de Absalão desistiu, voltou, né? E então Joabe chamou um dos seus soldados para levar a mensagem para Davi. E esse mensageiro chamava-se Guzi. Mas ali estava também Aimaas, que era filho do sacerdote Zadok, era sacerdote, levita, religioso, que ministrava no templo, mas inexperiente. E quando a Joabe mandou então Cusi para levar a mensagem, o Aimaas diz: eu vou também. Então ele diz: olha, meu jovem, você é muito inexperiente. Não, mas eu vou. E então Cusi foi e ele
Naás foi também, como era mais novo, correu na frente e chegou primeiro e anunciou para Davi, né? E já de longe, os que estavam na guarda ali em cima da muralha da cidade onde Davi estava então refugiado, sentado embaixo no portão, e disse: olha, está vindo alguém correndo. E esse era Ahimaaz. E ele chegou e então, geralmente, naturalmente, eufórico, e então ele disse: olha, o Senhor deu vitória aos inimigos que levantaram contra o meu senhor, o rei. E ele, então Davi perguntou: e como está o meu filho Absalão? Porque mesmo naquela situação, Davi havia pedido antes da batalha que poupasse a vida dele. Então Ahimaaz parou e disse: eu vi um grande reboliço e eu vi ali conversas lá no arraial, mas eu não sei o que aconteceu, né? Então, depois chegou Cozi e contou a história verdadeira para o rei Davi sobre o que havia acontecido com Absalão. Então, o que nós vemos aí? Então, Ahimaaz era um jovem que tinha energia, força, disposição para levar a mensagem e foi na frente, porém, faltou o principal, o conhecimento de todos os fatos que haviam acontecido naquela batalha. É o que aplica-se para a nossa vida espiritual hoje. Quantos pregadores estão assumindo o púlpito, tem aquele entusiasmo e vigor e vontade de pregar o evangelho, mas não se prepararam com o conhecimento bíblico. As suas mensagens são vazias de conteúdo da palavra de Deus e são pregações, desculpa, movidas, cheias de entusiasmo, de emocionalismo, de modismo, né, neopentecostais que tem acontecido por aí, e há aquele entusiasmo, aquele movimento, uma espécie de animação de programas de show de televisão, mas não tem conteúdos bíblicos. A sua mensagem é vazia da graça de Deus, da unção do Espírito Santo. Estão dispostos a correr na frente e achar que até são melhores para transmitir a mensagem do que os pregadores experientes, muitas vezes já de anciãos, que têm muita experiência para ensinar, e eles então acham no dever e no direito de ir na frente, mas ao assumir o púlpito, não tem conteúdo. E eu digo isso por experiência. Não muito tempo atrás, fui convidado para ministrar uma lição da Escola Bíblica Dominical em uma congregação. E quando eu cheguei ali, naquela oportunidade, o pastor não separou a mocidade para a sua classe própria, com outro professor, e pediu que eles ficassem, então, ali na sala dos adultos. E eu notei que eles estavam sentados lá no fundo, numa ala. Pedi que viesse para a frente. Vieram indispostos e sentaram ali e ficaram mexendo uma coisa e outra, com exceção de um jovem que realmente estava atento e era espiritual. As moças e os rapazes não estavam interessados. Durante o tempo que eu estava ministrando, eles estavam distraídos com outras coisas. E eu notei, como não foi só nessa vez, mas em outras ocasiões, aquele desprezo, aquela indiferença com pessoas já de idade que ministram a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de jovens da sociedade, salvo as exceções, que não tem nenhuma consideração, respeito pelas pessoas de idade, que olham assim como nessa sociedade descartável, é mais um produto que se descarta. E eu senti aquilo e às vezes enfatizava para que prestassem atenção, mas eu fiquei profundamente triste por essa realidade. Então,
Mas se vem os Aimaás e assume o púlpito e faz aquele rebuliço, então eles pulam e gritam, mas, terminado o culto, estão vazios de Deus, da palavra, do conhecimento do Senhor. Triste situação dos Aimaás. É tempo de voltar, e principalmente a juventude, dar atenção para os COSI, experientes na mensagem. E geralmente, obreiros experientes estão sendo descartados e não são, salvo as exceções, convidados para assumir compromisso de ensinar nas igrejas, nas congregações, principalmente na escola bíblica dominical, nas classes de jovens. Triste realidade.